Foi difícil essa prova? Não. Difícil foi o primeiro dia em que eu fui marchar na rua, quando eu decidi ser xingado sem ter problema. Essas foram as palavras do Caio Bonfim depois de ele concluir em segundo lugar a prova de marcha atlética em Paris. E você já foi hostilizado, zombado ou xingado por você fazer aquilo que você acreditava? A história do Caio vai te ensinar como que você pode transformar xingamentos e zombarias ou, por outro lado, elogios em um combustível para vencer. Eu vou te ensinar como que você pode reagir de forma construtiva diante de rótulos, de estereótipos que coloquem sobre você, sejam negativos ou positivos, deixando para você 6 lições ou dicas sobre como você pode lidar bem com eles para crescer e alcançar sucesso. Eu vou te revelar esses segredos, mas antes disso, deixa aqui o seu joinha para que essa lição de vida possa inspirar mais pessoas a crescer. E você é convidado para estar comigo e se sentir em casa aqui nessa minha casa digital, que é esse canal, se inscrevendo. Você é bem-vindo aqui, fique à vontade para dizer o que você pensa nos comentários. O Caio Bonfim, ele teve um começo de vida muito difícil. Com apenas 7 meses de vida, ele teve meningite e depois 2 pneumonias. A sua intolerância à lactose, ainda por cima, fez os seus ossos ficarem frágeis e as pernas ficarem arqueadas. Ele passou por cirurgia ainda com 3 anos de idade. Os médicos, na época, acreditavam que o Caio teria dificuldade até para caminhar. Na adolescência, o Caio tentou ser jogador de futebol. Imagine o tamanho do desafio. Depois, ele migrou para a marcha atlética. Contudo, ele era constantemente hostilizado quando ele marchava, em razão do movimento do corpo desse esporte que parece um rebolado. Mesmo depois de ele se tornar atleta, o Caio sempre sofreu com preconceito contra esse esporte. Quando ele treinava nas ruas de Brasília, ele chegava até a ouvir xingamentos. O que você faria no lugar dele? O que você já fez quando você enfrentou críticas, zombarias ou xingamentos? Imagine as hostilidades, os julgamentos, os xingamentos que ele sofreu. E o que ele fez? Ele seguiu em frente, ele fez o que ele acreditava. E porque ele seguiu em frente nas Olimpíadas de Londres em 2012, ele terminou em 39º lugar entre os 48 que completaram a prova. Nos Jogos Olímpicos do Rio de 2016, ele terminou a prova na 4ª posição. E em Paris, ele entrou para a história do Brasil com a primeira medalha de prata na marcha atlética. Assista a entrevista dele depois de ele completar a prova. Você é medalhista olímpico, Caio Bonfim. Aconteceu, irmão. Parabéns. Hoje eu estava aí. Eu estava lá em Oregon, cara. 2021. Quando eu atravessei. E 13º ali em Tóquio. Eu sentei comigo mesmo e falei, e aí, cara, é isso aí que você pode fazer? Ficar entre os 10 minutos e tal. É lindo, maravilhoso, tá muito orgulho. Você pode mais, eu fiz um compromisso comigo, sabe? Aí o cara perguntou, foi difícil essa prova? Eu falei, não, difícil foi. Desde o dia que eu fui marchar na rua pela primeira vez e fui xingado. E falei, não, eu tô pronto, pai. Eu quero ser marchador. Quando eu falei isso pro meu pai, foi o dia que eu decidi ser xingado sem ter problema. E ali, eu larguei para esse dia. Second place, Caio Bonfim. Représentant le Brésil. Críticas e até elogios podem impactar o nosso desempenho, pro mal ou pro bem, conforme abordado por Carol Dweck no seu livro Mindset, que é um dos principais livros sobre atitude mental para nós vencermos a vida. O modo como nós interpretamos as avaliações das pessoas sobre nós, muitas vezes carregadas de estereótipos, é fundamental para a gente crescer ou encolher, decrescer, ficar uma pessoa rancorosa. Estereótipos negativos, eles podem nos fazer nos sentir inferiores, enquanto os positivos podem gerar medo de não corresponder no futuro. A chave está como que a gente lida com esses rótulos. A forma de reagir a eles pode determinar o nosso destino. Mas como fazer isso, Deltan? Então, como prometido, aqui vão 6 dicas com base no livro da Carol Dweck. Já pensa aí, qual que é a mais importante para você aplicar hoje na sua vida? Primeiro, pense que cada rejeição social é uma oportunidade para desapegar da aprovação dos outros. Segunda dica, não se defina baseado em rótulos, mas a metade da sociedade pertence a algum grupo estereotipado. O rótulo ele não define as suas ações. Terceira dica,
Quando ouvir uma piada ou um comentário depreciativo, foque em aprender mais, em se aperfeiçoar e não nos julgamentos. Mesmo quando aparecer um rótulo negativo, continue dono do seu próprio aprendizado. Em quarto lugar, use a dor da rejeição para motivar você, para propulsionar você, para você obter resultados incríveis de longo prazo. Transforme ofensas em motivação. Transforme xingamentos em energia. Nós não temos domínio sobre a reação das outras pessoas, mas nós somos responsáveis pela forma como nós interpretamos a reação, pelas histórias que nós contamos para nós mesmos. Em quinto lugar, faça o que você precisa fazer, faça o que precisa ser feito e pronto, sem se preocupar com a aprovação social. Em sexto lugar, cuidado com os elogios, porque o seu cérebro pode interpretar os elogios como se você já tivesse conquistado o seu objetivo. Ou você pode ficar com medo de não corresponder ao teu desempenho no futuro, ou às expectativas no futuro. A história do Caio Bonfim é um exemplo de como as críticas podem ser usadas para motivar, para moldar uma atitude mental resiliente e para ajudar a, no futuro, enfrentar ambientes adversos que vão surgir na vida, inclusive nas competições e desafios do esporte ou do mercado de trabalho. O Caio aprendeu a importante lição ensinada pelo estadista britânico Winston Churchill. Você nunca vai chegar ao seu destino se você parar para tirar pedras em cada cachorro que late. Siga em frente, faça o que você acredita, se esforce, lute. Como diz um dos meus ditados preferidos, smooth seas don't make good sailors. Ou seja, mares tranquilos não fazem bons marinheiros. Aproveite o mar revolto. Veja os mares turbulentos como uma oportunidade para ser um marinheiro melhor. E você e o Caio não vão ser os únicos. Há outras pessoas de sucesso também enfrentaram hostilidades ao longo das suas trajetórias. Elvis Presley ouviu de um dono de uma casa de shows que ele deveria largar a música e voltar a dirigir caminhões. Walt Disney foi demitido por um chefe que se justificou dizendo que ele não tinha imaginação nem ideias originais. Abraham Lincoln, em um dos seus primeiros discursos, foi interrompido por um político para lembrar a plateia que ele era um simples filho de sapateiro. Eu tive várias dificuldades ao longo da minha jornada. Eu tive desafios enfrentados, críticas, ataques, processos contra nós. Eu tive cassação ao longo da minha jornada. A questão é como que a gente enfrenta isso e qual é a nossa atitude diante do que acontece na vida. E você, qual é a hostilidade, qual é a crítica, qual é o rótulo, qual é o estigma que você precisa usar para te motivar a vencer? E qual é o elogio que você deve colocar de lado para não tirar o foco do quanto você ainda precisa crescer? Lembre, você não decide o que acontece com você, mas você decide qual é a sua atitude e a sua reação. Você pode usar o que acontece com você para ficar uma pessoa frustrada, amargurada, ou para tentar mais, para tentar melhor e para tentar diferente. Então deixa aqui o seu like e me conta qual das 6 dicas que eu mencionei fazem mais sentido na sua vida para vencer os seus desafios.